Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Reginaldo Barbosa. Vou esperar só um segundinho aí para o pessoal entrar na live enquanto eles entram, né? É isso aí, hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro. É isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Brinker 2021 acabou de entrar aqui agora. Roner Souza, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. É isso aí, pessoal. Hoje é dia 2 de janeiro e hoje é a primeira live da Solarte desse ano, né? Ó, o Leandro acabou de entrar aí também. Seja bem-vindo, Leandro. Vou esperar mais um minutinho aqui para mim falar sobre os assuntos, né, que eu vou falar aqui hoje nessa live, depois de algum tempo, alguns dias, né, sem fazer live. Deixa eu abaixar esse som aqui um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se estiver me ouvindo, faz um joinha, por favor, só para me saber se o som está ok. Ó, Bene Dixik Gio Veloso também acabou de entrar. Seja bem-vindo. Se você estiver me ouvindo direito, o som estiver ok, dá um joinha para mim, por favor, tá? Hoje, então, é a primeira live, né? Ó, o Bene falou que está ok. Vanir Nascimento, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos. Tá ok? Ó, então é o seguinte, Camila Reis acabou de entrar aqui agora, minha filha, e ela que trabalha aqui na parte das mídias sociais, tá fazendo um trabalho muito bem feito, viu? Parabéns. Primícia Acabamentos também acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso aí, pessoal. Então, hoje, dia 2 de janeiro, primeira live da Solarte, né, do ano. E vou usar essa live hoje aqui para poder apresentar, falar sobre alguns assuntos, alguns planejamentos, né, vou contar um pouco da história, eu vou contar um pouco dos novos projetos e falar também sobre sonhos, né? Tudo que os sonhos é o que nos move. Então, eu vou falar também sobre os sonhos, né? Então, a Fabiola acabou de entrar aí agora, Larissa também entrou aí na live agora, sejam bem-vindas. É isso aí, pessoal. Se vocês puderem compartilhar essa live com seus amigos que trabalham com fabricação de calçados, né, lojista, também é muito interessante para eles, né, para os fabricantes de calçados, para os sapateiros, né, para as pessoas que trabalham nas indústrias de calçados e quem deseja também empreender. Também essa live vai ser muito interessante, né, para todos. O Washington acabou de entrar aí, seja bem-vindo, Washington. Então é o seguinte, como hoje é o início, né, do ano, dia 2, né, não são todas as pessoas que me conhecem, muitas pessoas de vocês já me conhecem aqui no Instagram da Solarte, mas muitas são novas por aqui e não me conhecem. E também então, devido a isso, eu vou me apresentar, vou apresentar a Solarte também e contar um pouco da história, dos novos projetos e dos sonhos, né? Tudo isso que a gente vive hoje surgiu primeiramente a partir de um sonho. Então é isso, ó, o Felipe acabou de chegar aí também, Milena acabou de entrar. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Meu nome é Reginaldo Barbosa, sou sócio da Solarte, filho do Paulo Rodrigues Barbosa, né, que meu pai foi um dos fundadores, junto com os meus tios, na fabricação de componentes para as indústrias de calçados em Goiás e no Centro-Oeste. Então a gente vem trazendo, né, esse legado que ele nos deixou, juntamente com os meus tios. A gente vai fazendo nosso trabalho para poder apresentar e continuar esse legado para fortalecer a cadeia calçadista, agora não só de Goiás e também não só do Centro-Oeste, mas de todo o Brasil. A Solarte atua desde 1999, mas tem uma história aí que começa em 1969,
E é isso que eu vou começar contando aqui para vocês, né? E no decorrer dessa live, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar aqui, tá ok? Então, bom, eu já falei meu nome, Reginaldo Barbosa, sou sócio da Solarte. A Solarte foi fundada pelo meu pai e por mim, né? Ele me convidou para poder fazer parte dessa sociedade em 1999. E a gente vem, a Solarte agora, esse ano, mês que vem, ela vai completar 24 anos de fundação. Mas como eu disse, tem uma história por trás disso que começou tudo lá em 1969 e começou da seguinte forma. Essa live de hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre essa história, vou falar sobre os projetos e dos sonhos, né, como eu disse. E depois nas próximas lives, que a partir de semana que vem, eu vou desmembrar um pouquinho de cada história dessa que eu vou contar para aprofundar mais um pouco, né? Então hoje vai ser uma pincelada assim no geral e nas próximas semanas eu vou destrinchar, né? Vou pegar essas histórias, essas pequenas histórias que eu vou contar hoje e vou desmembrar ela para poder contar um pouco mais para vocês, porque é uma história muito interessante. Não digo porque a gente viveu isso, mas realmente tem muita história inédita aqui, né, para a gente contar, né? Feliz Ano Novo, a Sapataria Sergipana, é isso aí, grande amigo, né, que contribui muito aí na área calçadista, né? Então é o seguinte, como que tudo começou, né? Aqui essa história dos componentes para calçados. A gente está aqui em Goiânia, Goiás, no centro do Brasil, e é considerado um ponto estratégico para a distribuição dos componentes para todo o Brasil, desde o sul, da região sul, até a região norte e nordeste. Então, como que tudo começou? Como que começou essa história aqui no centro-oeste, aqui em Goiânia, em Goiás, né? Tudo começou em 1969. Nessa época, meu pai, junto com mais dois tios, o Mauro e o Tarcísio, meu pai é o Paulo Rodrigues Barbosa, e os irmãos dele, o Mauro Barbosa e o Tarcísio Barbosa. O Mauro, eles moravam em Araguari, no interior de Minas Gerais, próximo a Araguari, né? Eles moravam na região da zona rural, e em 1964, né, um pouco antes de 69 ainda, o Mauro, que foi meu tio, ele saiu em busca para alcançar novos horizontes. E então ele, a convite de um tio, ele veio aqui para Goiânia, né, para participar, para trabalhar numa indústria numa marcenaria, para fabricar mesas, cadeiras, móveis. Então o Mauro, meu pai do Marcílio, que inclusive é gerente aqui da produção, meu primo, e ele está aqui com a gente trabalhando, dando essa força aqui na administração da área de produção, né, o Marcílio. Então o pai do Marcílio, que é o Mauro, ele foi o primeiro a sair da sua zona de conforto lá de Araguari, que na verdade não era a zona de conforto, né? Era uma fase da vida deles que foi muito difícil, né? Naquela época, eles foram 16 irmãos no total, 8 homens e 8 mulheres, nascidos na zona rural, próximo a Araguari, e todos os partos foi meu avô que fez, né, na roça. Então o meu avô, Agenor, ele era conhecido na época como um médico, né, um prático, porque naquela época não tinha muitos recursos, então ele conhecia um pouco, lia a respeito, então o pessoal procurava ele. E ele foi quem fez o parto de todos os irmãos, né, do meu pai, de todos os irmãos, dos 16 filhos que meu avô e minha avó teve, né, minha avó Laudelina. E então desses 16 filhos, que foram 8 homens e 8 mulheres, os 3 que iniciaram a fabricação de saltos aqui em Goiânia e Goiás foram o Mauro, o Tarcísio e meu pai. Então, como eu disse, o Mauro veio primeiramente em 1964 trabalhar nessa indústria de móveis aqui em Goiânia, e depois, mais tarde, em 1969, surgiu uma oportunidade de comprar essa marcenaria, né, do tio avô
do meu tio-avô, no caso, era tio do meu pai. Então, o meu pai, Paulo, e o Tarcísio também vieram para Goiânia em 1969. E juntos, né, o Paulo, o Mauro e o Tarcísio adquiriram essa marcenaria do Alventino, que é meu primo terceiro. E então eles compraram essa marcenaria, que na época fabricaram móveis, né, cadeiras, mesas, portas, portais. Então eles adquiriram essa marcenaria e teve uma época que estava muito difícil a fabricação desses móveis aqui em Goiânia. Então eles chegaram a pensar em voltar atrás e voltar lá para Araguari. Mas aí surgiu uma história, né, de um sapateiro. Eles conheceram um sapateiro aqui em Goiânia e eles e ele falou, né, para os três o seguinte: por que vocês não fazem salto de madeira? Então, a partir desse sapateiro, que eu não tenho relato aqui do nome desse sapateiro, estou pesquisando, surgiu essa ideia nos três irmãos que estavam fabricando móveis, prestes a voltar para casa, voltar para Araguari, para a zona rural, para tentar outras fontes de renda. Então surgiu essa oportunidade. Então eles pesquisaram, acharam um fabricante de saltos aqui em Goiânia também, de madeira. Só que esse fabricante, ele fabricava pouco, a produção dele era muito pouca e não tinha aquela habilidade de fabricar, de comerciante. E ele, a partir desse contato que eles tiveram com esse artesão, fabricante de saltos, eles começaram a fabricar em grande escala aqui em Goiânia. Então, iniciou o ano de 1970, quando os três irmãos, Mauro, Paulo e Tarcísio, foram os primeiros a produzir saltos de madeira em grande escala aqui em Goiânia, Goiás. Então foi um período assim de inovação. Eles passaram por vários períodos, alguns períodos bons, que tiveram muita venda de salto. Venderam para os principais lojistas que tinham naquela época aqui em Goiânia, inclusive é uma loja muito grande, chama NS, e na época ele vendia muito componentes para calçados aqui em Goiânia. Hoje vende ferramentas. Então teve vários outros fabricantes, né? Uma fabricante que chamava Machado também, né? Aqui em Goiânia. E foi trabalhando, fornecendo, sendo os primeiros aqui a fornecer esse componente, saltos para calçados femininos de madeira. E tem muitas curiosidades que depois, como eu disse, eu vou desmembrar essas histórias aí nas próximas lives, que vai ser a partir de segunda-feira que vem. Toda segunda eu vou contar um pouco dessa história, né? Então eles passaram essa década de 1970 até 1980 fabricando saltos de madeira. Só que teve um período aí, de 1975, o mercado de saltos aqui em Goiânia, de sapateiro, ficou bem concorrido e o mercado ficou mais difícil. Então eles foram lá para Ribeirão Preto, abrir uma filial lá, uma fábrica também de salto de madeira. E esse período foi breve, lá foi na faixa de 8 meses e eles voltaram para cá. Nesse período, de 1975 até 77, eles trabalharam com um caminhão. Então eles abandonaram um pouco a fabricação de saltos de madeira e tentaram, né, sobreviver aí, prestando serviço para a Prefeitura de Goiânia, carregando cascalho, ajudando a pavimentar a cidade de Goiânia, né, com os cascalhos, carregando pedra, terra, cascalho. Só que essa área de caminhão não deu muito certo também, porque desgastava demais o caminhão e a despesa era muito grande e tinha um intermediador entre a Prefeitura e eles. Então, eles voltaram novamente a fabricar saltos de madeira em 1977. E daí para frente, eles continuaram até 1980. Nessa época, também em 1977, meu pai, junto com outro tio meu, que chama José, irmão da minha mãe, ele também montou uma fábrica que chamava Tamancos Bandeirantes, em 1977. Então, a partir daí, começaram a surgir várias indústrias de calçados em Goiânia, algumas indústrias também de componentes para calçados, e eles seguiram até
1980, fabricando saltos de madeira. O que aconteceu em 1980? Nessa época, nessa década, no início da década de 1980, eles pesquisaram, começaram a chegar aqui no mercado em Goiás, saltos de plástico, vindos de São Paulo. Então eles se atentaram a esse mercado, pesquisaram, viajaram, foram para São Paulo, os três irmãos, Mauro, Paulo e Tarcísio. Foram até o Rio Grande do Sul também para conhecer esse mercado, conhecer os fabricantes das máquinas injetoras naquela época, os fabricantes de moldes. Então fizeram uma pesquisa muito grande e partiram aí na década de 1980, no ano de 1980, com a ajuda de uma indústria de máquinas que era em São Paulo, que chamava MG, e da Máquinas Itália em Novo Hamburgo, também ajudaram eles bastante nessa época, no início, porque aqui em Goiânia não existia fabricantes a indústria de plástico aqui naquela época. E era bem assim, carente a região. Aqui na frente da Solarte é onde ficava essa indústria que eles montaram em 1980. Era terra, não tinha asfalto, era uma casa aqui, outra ali, não tinha lote no fundo, então foi bem no princípio mesmo do desenvolvimento aqui onde a gente está, que é o setor sudoeste. Então em 1980, voltando um pouquinho, lá em 1970, a indústria que eles montaram para fabricar saltos de madeira chamava Tamancos Carpintaria Barbosa. Mais tarde ele também montou a Tamancos Bandeirante, junto com outro tio meu, mas lá atrás foi a Carpintaria Barbosa em 1970. E em 1980, quando eles começaram, foram pioneiros na região centro-oeste, na fabricação de saltos de plástico. Então foi fundada em 1980 pelo Mauro, Paulo e Tarcísio, a Texaldi, que foi a primeira indústria de saltos de plásticos da região centro-oeste. Nessa época, o fabricante mais próximo que havia era em Uberlândia, que inclusive é de um grande amigo meu, o senhor Oswaldo, da Multicomponentes. Então, aqui em Goiânia não tinha outro fabricante de salto. Então, onde começou a fabricar saltos na região centro-oeste aqui foi a Texaldi, fundada pelo meu pai, o Paulo, o Tarcísio e o Mauro, que são meus tios. E nessa época meu pai aprendeu, pesquisou, aprendeu a fazer moldes através da fundição na forja, derretia, comprava carburador de carro e derretia aquilo tudo e aprendeu a fazer os moldes, as matrizes pesadas ali de saltos. Então foi uma época de muito trabalho e graças a Deus eles cresceram, desenvolveram, e foi durante essa época até 1999. E foi em 1999, vamos voltar um pouquinho, estou pulando as etapas aqui, eu tenho uma colinha aqui para mim não esquecer. Em 1980, então, eles fundaram a Texaldi, e em 1983, quando eu tinha 9 anos, juntamente com os meus primos, o Wellington e o Marcílio, o Wellington ele dá um suporte aqui para a gente, nas entregas dos produtos, meu primo, e o Marcílio ele trabalha aqui como gerente da produção. Então naquela época, nós três temos as mesmas idades. Eu sou filho do Paulo, o Marcílio é filho do Mauro e o Wellington é filho do Tarcísio, os três fundadores da Texaldi. Então em 1983, quando a gente estava com 9 anos de idade, a gente começou a trabalhar com os nossos pais na Texaldi. O que a gente fazia nessa época? A gente era um aprendiz, Então tinha 3 anos de fundação da Texaldi, que era a fábrica de saltos. Então nessa época a gente começou a trabalhar na máquina fabricando saltos. A máquina tinha uma proteção, tinha uma grade, eu lembro até hoje, e o salto saía em forma de um galho e uns 3 pares de salto ou 4 pares de salto saía a cada ciclo de injeção dessa máquina. Então a gente ficava com uma vareta na mão, quando a máquina abria, saía esses 4 pares de salto, a gente enfiava essa vareta de ferro lá e dava um cutucão assim nessa grade,
tela cheia de saltos, esse salto caía, depois que ele caía a gente apertava o botão, a máquina fechava e começava um novo ciclo. Então quando o negócio apertava mais um pouco, como a gente era muito novo, a gente pediu um suporte. Então a gente começou com 9 anos de idade, eu, o Marcílio e o Eto, com 9 anos, a fabricar saltos em 1983, junto com os nossos pais. E nessa época também a gente aprendeu a fabricar matéria-prima, porque naquela época a matéria-prima virgem era muito cara, tinha poucos fornecedores do plástico granulado pronto para poder colocar na máquina e injetar o salto. Então o que se fazia? Qual que era a matéria-prima naquela época? A matéria-prima era reciclada. Quais eram esses materiais? Que depois eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Os materiais que a gente utilizava para fabricar saltos eram copos descartáveis, que era de PS. O PS é o poliestireno, de alto impacto. Então a gente utilizava copo descartável, tinha um processo de coleta desses copos, né, usados nos campos de futebol, aqui no Serra Dourada naquela época, e tinha os catadores também de materiais recicláveis. Eles faziam a coleta desses materiais e aqui na Texalt fazia aquisição desse material. Era tudo sujo, material sujo, usado, e tinha um processo aí para limpeza, que era bem sujo, mas a gente conseguia fazer esse processo de limpeza e transformar ele em matéria-prima para injetar o salto. Então a gente utilizava copo descartável, telefone usado, que naquela época era Tele Goiás, ela fazia coleta dos telefones estragados, que a Tele Goiás era concessionária de telefone naquela época. Então eles compravam as sucatas de plástico desses telefones usados, a gente desmanchava esse telefone, triturava e transformava também em salto de plástico. Aquele material dos telefones era o ABS, que ela tem um nome bem comprido, chama aquilonitrina butadieno estireno, que é o ABS. Então a gente começou a fabricar salto dos copos descartáveis, dos telefones descartáveis, de brinquedos, era cabeça de boneca, era grade de carro, né? Aquela caixa de grande que ficava atrás daquela televisão de tubo, aquele material também se transformava, era PS e ABS também para transformar em salto. Mangueiras de jardim também a gente triturava aquilo, fazia os tacos dos saltos. Câmeras fotográficas, aqui tinha a Sakura, né, uma loja que depois se transformou no Fujioka. Naquela época, os filmes das máquinas fotográficas tinha um carretelzinho, e aquele carretel era um PS, que também a gente triturava e transformava em salto. Então a gente comprava dessas grandes lojas da concessionária Tele Goiás e dos catadores de materiais recicláveis, adquiria os copos descartáveis, os brinquedos, as caixas de telefone, de televisão, fazia aquela separação, tirava na mão com alicate as partes metálicas, separava esse material, cortava na serra de fita, triturava e transformava aquilo tudo no material pronto para injetar salto. O Rafael Melani, boa noite, Rafael, tudo jóia? Grande parceiro, Rafael Melani, aqui de Goiânia, grande conhecedor da área de colagem, de matéria-prima. Um abraço, Rafael. Ele está falando aqui, é possível fazer um ecosalto com resíduos de sucata de computadores? Sim, é possível sim. Inclusive, naquela época, Rafael, em 1983, quando a gente começou a trabalhar, o salto era feito desses materiais, né? Copos descartáveis, telefones usados, carcaça de computador também, quando começou aqueles computadores grandes, né? Então tinha também aquelas carcaças de computadores. É possível sim, Rafael. Então, a gente passou esse período, né, de fabricação de saltos e eu estou nesse mercado desde 1983, trabalhando quando eu comecei com 9 anos de idade. E vou falar um pouco sobre sonhos. Aí foi em 1988, né, ainda estava ativa a Texalt, e eu comecei a fazer faculdade, fiz um estágio, inclusive na Tele Goiás, que a gente comprava esses materiais, fiz um estágio no Banco do Brasil, fiz um estágio na Caixa Econômica. E nessa época eu tive um sonho de criar
uma fábrica de saltos também, né? Conforme meu pai já tinha, junto com os 3 irmãos, mas a família foi crescendo, então estava chegando aquela hora, aquele momento de desmembrar aquela fábrica que estavam os 3 irmãos e toda a família, né? Então, nessa época, em 1988, eu tive um sonho sobre montar uma fábrica de saltos, mas não sabia como ainda, porque eu não tinha recurso, né? E esse sonho eu coloquei no papel, tenho anotado, e foi em 1999 esse sonho se realizou, quando os 3 irmãos, meu pai, né, o Paulo, o Mauro e o Tarcísio, resolveram dividir essa sociedade da Texalt. E a partir dessa divisão surgiram 3 novas empresas, né, que uma, na verdade, continuou sendo a Texalt, nas mãos do Tarcísio e dos meus primos, o Edson e o Alisson. Surgiu o Solado Estrela, nas mãos aí do meu tio Mauro e do Marcílio, mais os irmãos dele. E surgiu também a Solarte, né, quando meu pai, quando eu estava trabalhando com ele, fazendo matriz na fundição, né, com carvão ali, derretendo aquele antimônio, sucata de carburador de carro para fazer o molde. Naquela época, em 1999, eu recebi uma ligação do Bradesco me chamando, porque eu havia sido selecionado para trabalhar no banco. E aí eu recebi essa ligação, eu estava trabalhando junto com meu pai, e voltei para meu pai lá e falei: pai, eu recebi uma ligação do Bradesco me chamando para poder trabalhar, né, que eu fiz uma ficha lá. E aí, nesse dia, meu pai me fez o convite, né, de trabalhar junto com ele, junto com os 3 irmãos, no final de 98, para trabalhar com os 3 irmãos, para fazer solado de borracha. Solado de borracha, que a gente comprava aquelas placas de borracha, fazia uma prancha grande e trabalhava como se fosse salto de madeira, porém a gente fabricava solado de borracha. Então eu passei um período de uns 9 meses trabalhando com meu pai e mais os 2 irmãos, né? Então ficou eu, meu pai Paulo, meu tio Tarcísio e meu tio Mauro, fabricando tamancos de borracha. E foi até o final de 99, quando meu pai me fez esse convite para a gente poder montar a Solarte, né? Meu pai tinha um recurso que antes, nesse período também que eu falei, ele teve uma confecção de camisa, só que não deu certo na época, e a gente teve que vender essa confecção de camisa, e ele, nessa época, ele adquiriu um ponto num shopping que iria ser inaugurado, que era Goiás Center Modas, e ele adquiriu uma sala nesse local. E foi aí mas ele não tinha loja mais para poder montar lá. Então, com o dinheiro dessa loja, ele adquiriu a primeira máquina injetora e a gente começou em 1999 a fabricar saltos de plásticos aqui na Solarte. E naquela época meu pai fabricava também, continuou fabricando os moldes, as matrizes. Então foi quando começou aí a Solarte em 1999, que esse ano agora, dia 3 de fevereiro, a Solarte vai completar 24 anos de idade. Porém, como eu disse, a história vem lá de trás, de 1969. Então tem uma história de 54 anos na fabricação de componentes para calçados, que tudo começou com saltos de madeira, e depois, mais tarde, em 1999, começaram a fabricar saltos de plástico na Texalt. Em 1980 na Texalt, e depois em 1999, que hoje completa, o mês que vem completará 24 anos de Solarte, fabricando aí os saltos solados, e hoje mais uma gama aí muito grande de produtos, né? Graças a Deus ele vem nos iluminando aí para poder continuar esse legado, né? Então, hoje, para quem chegou agora, estou contando um pouco da história, fazendo a minha apresentação, porque algumas pessoas, né, grande parte, aliás, já me conhece a Solarte, mas muitos são novos por aqui e não me conhecem. Então eu estou fazendo essa apresentação, né? Hoje, um dia bem propício, que é o primeiro dia útil do ano, e estou fazendo essa apresentação aqui da Solarte e a minha apresentação também para o pessoal conhecer um pouco, né? Mas essa história continua. E depois, em 2004,
Até chegar no ano de 2002 aproximadamente, teve uma moda muito grande de salto transparente. E naquela época a gente não tinha tecnologia para injetar salto de policarbonato, então a gente injetava salto de PS cristal. E o que é PS cristal? PS cristal, isso aqui é uma caneta Bic, né? Esse tubo aqui da caneta Bic é o PS cristal. Ele é bem transparente, né? Injetado, fica bem bonito, bem transparente no salto. Porém, se a gente fizer uma força aqui, ele vai quebrar. E naquela época a gente não tinha tecnologia aqui na SolarT para injetar o salto no outro material que eu vou falar agora há pouco. Eu até dei um toque aqui antes, né? Então a gente teve uma moda muito grande de salto transparente em 2002 e a gente injetou muito salto, um salto Anabela, um bloco também. Naquela época injetou bastante. Então foi um ano assim que marcou muito a SolarT naquela época e a gente se fortaleceu e se tornou referência no mercado aqui em Goiânia e Goiás, né, e em alguns estados também. E depois foi em 2004, a gente adquiriu uma máquina para inovar a SolarT. Naquela época, a gente injetava solados de PVC compacto, PVC normal, né, aquele PVC maciço que a gente já conhece, de PVC normal, rasteirinhas, anabelas. E a gente viu uma novidade que estava surgindo no mercado e a gente buscou lá no Rio Grande do Sul conhecimento, né, e parceria junto com os fabricantes das máquinas, e a gente lançou aqui na região centro-oeste novamente o solado de PVC micro expandido, que muita gente confunde o micro expandido com o PVC micro, que algumas indústrias injetam aí o solado de rasteirinha, mas é diferente. O PVC micro expandido, o que é o PVC micro expandido? É um PVC que é inserido nele microcápsulas de ar comprimido. Imagina uma bola de ping-pong que ele tem um ar comprimido lá dentro dessa bola de ping-pong, não, uma bola de tênis. É uma bola de borracha e dentro daquela bola tem um ar comprimido. Se a gente esquentar aquela bola de tênis, vai amolecer aquela cápsula da bola de tênis e ela vai dilatar, porque lá dentro tem um ar comprimido. Então, PVC micro expandido é como se fosse essa bola de tênis, só que bem pequenininha, misturada no PVC. Quando a gente vai injetar o PVC, essa microcápsula de ar comprimido, ela expande 50 vezes o seu tamanho. Mas mesmo depois dela expandida, ela fica quase microscópica ainda. Mas ela é bem pequenininha. E quando a gente injeta o PVC, alcança a temperatura de injeção desse PVC, com esse expansor, o PVC se expande. Então, por isso que é chamado PVC micro expandido. A Grendene é uma grande indústria de solados, de sandálias, e ela injeta o PVC expandido, não o micro expandido. O PVC expandido é o expandido com ar. O que a gente injeta aqui é o PVC micro expandido, que é adicionado esse expansor. É um expansor importado. Inicialmente a gente trabalhou com ele vindo do Japão, e depois da Alemanha, e depois a gente adquiriu um outro vindo do Japão. Então tem uma tecnologia muito grande para poder injetar esse PVC micro expandido. E a SolarT se tornou pioneira na injeção de solados de PVC micro expandido no ano de 2004, né, quando a gente adquiriu uma máquina de uma antiga fábrica de máquinas chamada Jazote, lá em Novo Hamburgo, que naquela época era do antigo prefeito, né, o atual prefeito naquela época, em 2004. Então foi um grande parceiro que nos ajudou bastante, né, e a gente tem trabalhado até hoje com essa máquina e outras máquinas também, né. Hoje é o Darnell, que é filho do seu Ayrton, que era prefeito naquela época em Novo Hamburgo. Então a gente adquiriu essa máquina e foi pioneiro no ano de 2004 na fabricação de solado de PVC micro expandido. Deixa eu ver se tem um solado aqui. Inclusive tem um solado aqui. Depois eu vou falar mais sobre esse solado aqui, que é uma novidade. Tá um pouquinho embaçado, hein? A câmera embaçou agora. Aí. É um solado, esse aqui é um solado de PVC micro expandido.
de microcápsulas de ar encapsulado misturado com PVC. E aqui são a meia pata também injetada no PVC micro expandido. Então esse material aqui, a SolarT foi pioneira no ano de 2004 e o que ele proporciona? Uma leveza muito grande, facilidade na colagem, né? A rigidez que precisa ou a flexibilidade que é necessária nesse outro solado. A gente controla isso tudo de acordo com a necessidade, né? Então esse foi o material que nos fez inovar aí no ano de 2004. E depois, no ano de 2009, surgiu novamente no mercado a moda da transparência. E nesse ano de 2009, a gente buscou aí uma nova tecnologia, que em 2002, quando surgiu a primeira onda de salto transparente, depois que a gente começou, a gente injetava salto de PS, que é o mesmo material dessa caneta Bic, e naquela época a gente não tinha tecnologia para injetar esse material mais resistente. Então, em 2009, a SolarT buscou a tecnologia para injetar o policarbonato cristal. O que é o policarbonato cristal? Ele tem a abreviação de PC, PC cristal. O PC cristal é o mesmo material que se injeta, que se fabrica janela de avião, viseira de capacete, lente de óculos, farol de carro. Então é um material muito resistente. Inclusive a janela de avião, aquela janela também de helicóptero, que tem que ser bem resistente, né? Obviamente. Então foi utilizado aí o policarbonato cristal. E a gente se tornou pioneiro no Centro-Oeste na fabricação de saltos injetado em policarbonato cristal no ano de 2009, quando a gente lançou aquelas cepas, né, bem alta, um tamancão assim, ó, de 17 centímetros de salto, que a gente tem aí nas nossas mídias sociais, a gente já publicou. Então, isso faz parte da nossa história e a gente vem trabalhando aí para a gente lançar novamente novos produtos. Deixa eu ver se há alguma pergunta aqui. Ó, Charlie Mendes falou que o PVC, né, fica flexível. Então o PVC, o micro expandido, a gente consegue a dureza que a gente quiser. Esse aqui é um PVC bem rígido para fabricação de meia pata, que tem que ser bem duro, mas leve. E o solado anatômico, por exemplo, que está aqui atrás, a gente já tem que colocar uma dureza mais flexível, né, para proporcionar o conforto. Aquele solado modelo Birk, por exemplo. Então a gente controla isso tudo, né, na manipulação desse material. Ó, João Teixeira, tudo jóia, João? Satisfação falar com você. Então, você está perguntando aqui, por exemplo, sobre ainda existe alguém que fornece saltos de madeira? Isso aí é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho e faz parte sim dos projetos aqui da SolarT, que chama De Volta às Origens. E nós estamos aqui com uma estrutura montada para fabricar esse salto de madeira, tá certo? Então a gente já tem esse know-how, que tudo começou em 1969, como eu já falei aqui, na fabricação de saltos de madeira, e a gente mantém e vai manter, faz parte dos nossos projetos aqui, a continuidade desse projeto aí na fabricação de saltos de madeira. Então salva aí o nosso contato, viu? Lá na bio da SolarT aí tem o WhatsApp da SolarT e faz parte sim do nosso projeto, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O Charles fala aqui que é uma linda história. É uma história muito grande e tem muitas curiosidades ainda que eu não contei aqui ainda. E a gente vai desmembrar aí nas próximas semanas, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta aí, pessoal, tem um ponto de interrogação aqui embaixo. Coloca aqui, porque aí fica fácil de eu localizar essas perguntas e responder vocês. Tá certo? Tem mais uma pergunta aqui. Ó, loja Magna Mariano. Eu sonho em aprender a fabricar saltos, né? Ah, inclusive sobre fabricar sandálias de salto, faz parte também do nosso projeto. Segura aí que eu vou contar agora para vocês, tá? Inclusive o professor Paulo está aí presente, né, professor? O Saulo também está aí presente, né, modelista. Professor Paulo, que é profissional na área de calçados há 48 anos. Satisfação, professor Paulo, ter você aqui novamente, né, para a gente começar mais essa jornada. E faz parte, o professor Paulo faz parte dessa live de hoje aqui que eu vou citar, né?
Ó, vocês vão fabricar papete pintado? O Nilson está perguntando. A gente injeta o papete, que é o Birkin, na cor bege, e tem um parceiro nosso que presta serviço nessa pintura, né, das papetes. Então a gente pode pintar ele na cor que você desejar. Ó, Agnaldo está perguntando aqui, só vende grandes quantidades? Não. A partir de 15 pares, a gente vende qualquer produto que a gente tem aqui, na grade que você necessitar, né? Você que monta a grade de acordo com a sua necessidade. Então, 15 pares, a gente é indústria, né? A gente fabrica em grande escala, mas a quantidade mínima é de 15 pares apenas, e a numeração é você quem monta, tá certo? E vamos seguir a live. E se tiver pergunta, coloca aqui nesse ponto de interrogação, por favor, que fica mais fácil de eu localizar aqui para responder vocês, tá? Então eu falei sobre 2004, quando a gente começou a fabricar solado de PVC micro expandido, 2009, quando a gente começou a fabricar as cepas de policarbonato cristal, e agora a gente vai falar um pouco sobre os novos projetos. E o professor Paulo, que está aqui, faz parte desses novos projetos, né? A gente vai fazer live durante esse ano com professores, que inclusive é o professor Paulo Scarpaio, que está aqui, com o Saulo, modelista, né, estilista e grande profissional também, que a gente tem alguns projetos interessantes aí que já está numa fase embrionária aqui na SolarArt, mas está bem avançado. E o Saulo vai fazer parte aqui, depois eu vou fazer um convite aí também do professor Paulo, porque é um projeto presencial aqui na SolarArt, tá certo? Ó, professor Paulo Scarpaio, que já tem 48 anos de profissão, ele tem o que eu tenho de idade, ele tem de profissão, grande profissional, localizado em Belo Horizonte, ele atende o Brasil inteiro, é um grande parceiro que vai estar aqui presente no decorrer desse ano. O Saulo é um grande modelista, conhecido aqui em Goiânia, mas ele já fez vários cursos, inclusive com o Carrasco, lá no Rio Grande do Sul, grande profissional, Saulo, e outros profissionais da área também, que a gente vai fazer um convite para estar aqui presente nas lives no decorrer desse ano. E a gente vai fazer lives também com fornecedores, né? A gente tem uma lista aqui de fornecedores que a gente achou muito interessante trazer aqui para apresentar a vocês sobre colagem, sobre fabricação das formas, sobre as palmilhas, né? E sobre os plásticos, a matéria-prima que a gente utiliza, tá certo? Então, sobre colagem, a gente tem um grande parceiro aí que é a FCC, e a gente vai trazer o pessoal aqui da FCC para fazer uma apresentação aqui para vocês e falar um pouco sobre o processo de colagem do salto, para fachetar um salto, para colar, para fazer o solamento, para colar a palmilha, fachetar a meia pata, que é de PVC, o salto que é de PS, o salto que é de ABS. Então a gente vai trazer aqui para vocês a FCC, né, referência no Rio Grande do Sul, no fornecimento de adesivos, né? A gente vai trazer eles aqui para vocês. A gente vai trazer aqui fornecedores de formas, né, da Inforplas, grande fabricante aí que a Formas Kuhns, ela nasceu no Rio Grande do Sul, já tem aproximadamente 100 anos de fundação, e depois surgiu, através da Formas Kuhns do Rio Grande do Sul, surgiu a Inforplas em Franca, perdão. E a gente vai trazer aqui o pessoal fabricante das formas, que tem mais de 50 anos de experiência, para poder falar um pouco com vocês, né, sobre essa técnica aí de fabricação, sobre formas, tá certo? Sobre as palmilhas, a gente tem um fornecedor de palmilhas, também localizado em Franca, e a gente vai trazer eles aqui para poder falar um pouco sobre a importância da resistência da palmilha, né? Porque não adianta você colocar um salto de qualidade, um material de qualidade, um solado, tudo belezinha, mas se você colocar uma palmilha que não tem resistência, a sandália não vai prestar, a sandália vai quebrar, aquele salto vai ficar bambo por conta da palmilha. Então, por isso que a gente é muito criterioso nessa parte da resistência da palmilha. A palmilha que a gente trabalha aqui é uma das mais resistentes do Brasil. É muito forte essa palmilha. E a gente tem essa parceria vinda lá de Franca, já tem mais de 15 anos que a gente trabalha com esse fornecedor, esse fabricante que fabrica os nossos projetos aqui de palmilha reforçada para salto.
E não adianta a gente fabricar também um salto que não vai bater com a palmilha, que não vai bater com a meia pata. Então essa parceria com o fabricante de forma, com a Inforplast, por exemplo, com o fabricante da palmilha, que eu vou falar depois sobre esse fornecedor, e o fabricante dos componentes, que somos nós, por exemplo, meia pata, salto. Tem que ter um conjunto aqui, um trabalho conjunto, porque os componentes têm que se encaixarem. Não adianta também ter um produto, uma palmilha reforçada, mas se não encaixar. Então, é feito tudo uma parceria. Fabricante da forma, fabricante da palmilha e nós, fabricantes do salto, para os produtos se encaixarem. Por isso é que a gente mudou o slogan da Solarte, que o slogan da Solarte agora é Solarte, componentes que se encaixam, porque a gente não pode esquecer desse grande detalhe, que além de ter qualidade, ter resistência, ele também tem que se encaixar. A palmilha o salto tem que encaixar na palmilha, que tem que encaixar na forma. E você não ter essa dor de cabeça aí dentro da sua fábrica. Você comprar o kit que se encaixa, e o salto não fica tombado para trás nem para frente, e aquela palmilha não ficar bamba ali, e você tem um calçado de qualidade. Tá certo? Então a gente vai trazer esses profissionais para falar com vocês no decorrer desse ano. A gente vai falar sobre cursos de fabricação de calçados, né? Desde rasteirinha até papete, até os Birkins, e sapato social, botas, né? Cursos online e cursos presenciais. Então, você que quer aprender a fabricar calçados, é só ficar ligado aqui que nas próximas lives a gente vai desmembrar esses assuntos e a gente vai ensinar o pessoal aí a fabricar calçados, tá certo? O professor Paulo Scarpaio é um dos grandes parceiros, o Salmo, também daqui de Goiânia, é um grande parceiro também que vai estar presente aqui nesse projeto. E, logicamente, os fornecedores que eu citei agora há pouco. Vamos lá. Agora há pouco a gente falou aqui sobre salto de madeira. Então, daqui a pouco nas próximas lives eu vou falar sobre o salto de madeira, que faz parte da nossa origem, está no nosso sangue, fabricação de salto de madeira. Tá certo? Então vai ter um projeto que chama De Volta às Origens. E a volta das origens envolve aí a fabricação de salto de madeira. Inclusive, eu coloquei um salto aqui atrás de mim, que é um salto de madeira. Esse aqui é um salto de madeira, já vem com taco, um projeto aí que a gente vai trabalhar durante esse ano. De volta às origens. Aqui tem mais outro salto de madeira, também com uma resina. Né? Projetos personalizados que a gente vai colocar em ativa e já está aí no projeto embrionário e já está ativo. Né? Ó, o Benilton acabou de chegar aí. Boa noite, Benilton, grande parceiro aí de muitos anos aqui da Solarte. Obrigado pela presença, viu? Então, esse projeto aí de volta às origens faz parte, né, desse projeto aqui, ó, de salto de madeira, tá certo? A gente não esquece as nossas origens. Então isso faz parte dos nossos planos aí para esse ano, 2023. E eu vou falar aqui agora sobre algumas ferramentas que a gente lançou aí no ano de 2022, que deu muito certo, e a gente já criou outros grupos, porque alguns grupos já encheram, né? E essa parceria foi muito boa, e eu vou divulgar aqui para vocês. Mas todo esse conteúdo que eu vou divulgar aqui agora está na biografia aí da Solarte, né? Então, o primeiro deles é um grupo, que a gente montou um grupo com o objetivo de juntar o sapateiro. Você, por exemplo, que está aqui, ou geralmente você é sapateiro ou lojista, né? Você fabrica, quer vender, ou é um lojista, ou alguém que está conhecendo esse mercado de sapato e pretende comprar o sapato pronto. Então você ou é fabricante de componentes também, que está aqui acompanhando a Solarte, ou é fabricante de calçados, ou é lojista. Então, com o objetivo de juntar essas duas pontas, né, fabricante de calçado e lojista, a Solarte criou uma ponte. A Solarte serviu como ponte de ligação entre o sapateiro e o lojista e criou o primeiro grupo aí de sapateiros e lojistas do WhatsApp. Né? Então, lá na biografia da Solarte, já encheu um grupo, a gente está no segundo grupo já, que chama Sapateiros e Lojistas. Né? Tem o G1 e a gente já está no G2. E esse grupo está causando assim, bastante
interação entre os sapateiros e lojistas. Então, você que quer entrar nesse grupo, assim que terminar essa live, vai lá na biografia da Solarte, lá tem um link direitinho, é só você clicar e você já vai ser direcionado para entrar nesse grupo. Sapateiros e lojistas, tá certo? Para fazer conexão. Se você é fabricante de sapato e quer vender, você que é lojista e quer comprar, é só entrar nesse grupo de sapateiros e lojistas lá do WhatsApp, que está aí na biografia da Solarte aqui no Instagram, tá certo? Então, o segundo grupo, da mesma forma que a gente criou esse grupo no WhatsApp, a gente também criou lá no Telegram. Qual que é a diferença? O WhatsApp, quando você entra, você só vê o conteúdo dali para frente. O Telegram, você vê todo o conteúdo para trás desde o início. Então, a gente tem também o grupo Sapateiros e Lojistas lá no Telegram. Também está lá na biografia da Solarte. Então, 2 grupos, Sapateiros e Lojistas, do WhatsApp e Telegram. O outro, a gente criou um canal também de comunicação direta, que chama Canal Exclusivo da Solarte no Telegram, para você que quer receber sempre em primeira mão as novidades da Solarte. Né? A gente coloca também nesse canal exclusivo da Solarte no Telegram. Esse canal, só eu que abasteço ele para poder justamente informar você sobre as novidades, né? Sobre as lives, sobre os lançamentos, né? Sobre os cursos e sobre esses projetos que a gente está falando aqui. Tá? Então, grupo de sapateiros e lojistas no WhatsApp, grupo sapateiros e lojistas no Telegram, canal exclusivo da Solarte no Telegram, e agora teve um canal também muito interessante, que é só exclusivo para sapateiro. O sapateiro que é experiente e para aquele sapateiro também que está aprendendo agora e quer trocar ideia com outros sapateiros. Então a gente criou o grupo de sapateiros, troca de experiências lá no Facebook, que é um grupo para trocar experiência, só entre os sapateiros. Né? Então é só clicar lá e você já entra, cai para dentro aí do grupo de sapateiros, troca de experiência no Facebook. Na biografia da Solarte também você encontra o catálogo da Solarte, um catálogo virtual, e também você encontra o link para poder acessar a loja virtual da Solarte, né? Que é o solarte.com.br. Então esse é um pouco de ferramenta que a gente trabalhou para servir de ponte, né? Para ajudar o fabricante de sapato e o lojista, tá certo? Então fica aqui o convite para vocês conhecerem esses canais, que está no link, na biografia aí da Solarte no Instagram. Como eu disse, a Solarte agora em fevereiro vai completar 24 anos e, como eu disse no início dessa live, tem uma história por trás disso tudo que completa também, juntamente com esse aniversário da Solarte de 24 anos, tem uma história de 54 anos de fabricação de saltos para fabricação de calçados. Né? E o nosso WhatsApp, para quem não conhece, eu vou falar aqui agora, que é o 62999384213. Com esse WhatsApp, que inclusive está na biografia também, não precisa preocupar, você fala diretamente com a nossa equipe. Tá? Você que quer conhecer um pouco sobre os componentes, quer conhecer sobre fabricação de calçados, quer saber sobre os cursos, sobre matéria-prima, tudo sobre componentes, é só entrar em contato aí com a nossa equipe, que na biografia da Solarte está aí, vai ter um link lá para você clicar e já falar direto com a nossa equipe. Mas eu vou falar aqui, ó, 62999384213. E eu vou falar também sobre sonhos, né? Mas antes de falar sobre sonhos, aqui para a gente finalizar, tem 2 perguntas aqui, vamos ver de quem são. Ó, Loja Magna Mariano. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença e pela pergunta. Você perguntou aqui, ela perguntou aqui para a gente, o que você indica para quem quer aprender a fabricar calçados? Bom, Loja Magna Mariano, né? Você está perguntando aqui o que a gente indica para poder começar a aprender a fabricar calçados. Se você puder colocar seu nome aqui nos comentários. Então é o seguinte, um dos projetos da Solarte que a gente tem para esse ano diz respeito a ensinar a criar novos profissionais fabricantes de calçados, ensinar novos sapateiros e também dar uma reciclada nos profissionais que já trabalham dentro das indústrias. Então a gente vai oferecer aqui na Solarte
tanto curso online, através de parceria aí com os professores, como por exemplo o professor Paulo Scarpaio, que está aqui presente, quanto cursos presenciais, que a gente está estruturando aqui uma parte da nossa fábrica para montar uma escola, a primeira escola de calçados de uma indústria de componentes aqui em Goiás. Então, independente de qualquer instituição, nós iremos montar aqui em 2023 a primeira escola de calçados dentro de uma indústria de componentes. Então, indico, se você mora aqui em Goiânia, a gente vai ter esse curso presencial, e se você não mora em Goiânia e quer fazer um curso online, ou até ter uma aproximação maior com os professores, indica aí o professor Paulo Scarpaio, tá? Mas a gente vai falar sobre essas parcerias e a gente vai divulgar aqui para vocês. Inclusive na biografia da Solarte tem um link lá para você conhecer um pouco sobre os cursos online também. E ela falou aqui, ó, meu nome é Magna, tudo bem, Magna? Obrigado, viu, pela sua pergunta, espero que eu tenha esclarecido, né? Então a gente vai oferecer um suporte aí para dar cursos sobre fabricação, desde rasteirinha até sapatos de salto, bota, Birkins, papete e outros modelos, né? Presencialmente e online, tá bom? Tem mais outra pergunta aqui. Ó, mostra os modelos de papetes. A live hoje, eu tenho mais alguns conteúdos, viu? O Danilo Santos, tudo jóia, Danilo? Faz o seguinte, Danilo, manda uma mensagem para mim aí no via direct, e vou até anotar aqui seu contato, e a gente vai te mandar aí, sim. Você manda o seu WhatsApp, né? Ó, Danilo Santos 6188. É isso aí, é só me chamar aí no via direct que a gente vai falar aí diretamente, a gente comunica via WhatsApp, e eu vou te mostrar aqui sim os modelos Birks que a gente tem, né? Tem um modelo que vai do 33 até o 44, tá certo? Só chamar aí que a gente vai mostrar para vocês. Ó, tem o papete sim, o papete 40, como eu disse aqui, tem a papete até o 44, tá certo? Vai do 33 até o 44, e a gente tem uma matrizaria também de papete que vai a partir do número 22, e isso a gente vai relançar essa papete do 22 até o 44, tá ok? Ó, a Magna falou que ela é de Minas Gerais, inclusive, Magna, o professor Paulo Scarpaio é de Belo Horizonte, bem pertinho de você, tá? Manda uma mensagem aqui via direct, eu mando o contato dele para você, tá ok? Então é isso. Então, tudo que eu falei até aqui agora, antes da gente começar a fabricar um projeto, nasce um sonho na nossa cabeça. Então, a partir desse sonho, é que a gente vai atrás dele para poder materializar, né? Então, o meu pai, quando começou a fabricar salto, que veio aqui para Goiás em 1969, junto com os meus tios, eles tiveram um sonho, né? Eles tiveram um sonho e saíram lá da zona rural, lá na região no interior de Minas Gerais, onde teve uma usina lá que tampou toda a região, né, onde eles moravam, na zona rural, e eles saíram de lá e vieram aqui para Goiás. Então eles tiveram um sonho, buscaram o sonho. Nem sempre o sonho é fácil de realizar, e o sonho muitas vezes parece impossível, mas não pode, se você tem esse sonho, não desista, né? Busque conhecimento, né? Busque se orientar, conhecer, e muitas vezes não é fácil, e muitas vezes, como eu disse, meu pai e os dois tios, né? Eles deram vontade de ir embora daqui, só que eles persistiram, não desistiram, e surgiu aí, Deus colocou na vida deles um sapateiro naquela época, e surgiu a ideia, e sugeriu para eles, por que vocês não fazem salto de madeira, salto de sapato? E foi quando eles começaram, e desistiram de desistir, né? Eles estavam prestes a desistir. Então, em 1970, eles desistiram de desistir e continuaram, e foi aí que surgiu, né, outras fábricas de saltos, que chegou hoje aqui onde nós estamos hoje com a Solarte, né? Então não desista dos seus sonhos, visualize seu sonho, foque naquilo, tire as distrações, né? Se você tem distrações, hoje o que a gente mais tem é distração, então tire um pouco daquela distração,
foque naquilo que você quer, aprenda e siga em frente no seu sonho. O sonho é que nos move. Eu estou olhando para o lado aqui porque eu coloquei um roteiro para mim falar para vocês, né, que as pessoas não fracassam. As pessoas, elas desistem, né? Então não desista dos seus sonhos. As pessoas não fracassam, elas desistem dos seus sonhos. Então persista, né? Aprenda, pesquise a respeito, veja outros profissionais da área, tente conhecer mais sobre aquilo que você fabrica, que você tenta projetar, né? Não é só sonhar também e sair doido aí fazendo aquilo que você sonhou, né? Também não precisa ficar excelente para você começar. Então começa, corrija, né, aquilo que você já está fazendo, mas sempre busca conhecer mais a respeito, né, com novos profissionais, com as pessoas que já fabricam, já trabalham nesse mercado que você quer fabricar. Muitas vezes a gente quebra a cabeça numa coisa que já existe, e aqui, por exemplo, a gente tem profissionais, tem eu aqui da Solarte sobre componentes, tem o professor Paulo Scarpaio, né, que já tem 48 anos aí de profissão, tem o Salmo, que vai estar aqui presente com a gente também, né, grande profissional. Então a gente está aí para poder ajudar a vocês, né? Vai ter fornecedores aqui sobre colagem para tirar as dúvidas. Então não perca tempo quebrando a cabeça, busque mentorias para ajudar você a dar um passo adiante no seu projeto, tá certo? E vou deixar aqui, vou finalizar essa live de hoje com uma frase aqui, que na verdade é um versículo que fala sobre empreender, né? Que está lá em Provérbios 15, 22 e Provérbios 19, 20. Então vamos lá. Provérbios 15, 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então é o que eu disse. Se você tem acesso hoje com a internet, com isso aqui que a gente está fazendo, essa conexão que a gente está falando aqui, tendo aqui hoje, a gente tem conexão, a gente tem proximidade, independente da distância física. Então, pergunte, pesquise, né? Busque conselheiros, mas conselheiros certos que desejam o seu desenvolvimento, porque pessoas que, para tentar fazer você desistir, tem um monte. Então, saiba selecionar os seus mentores, né? Para poder te orientar e levar o seu plano adiante. Tá ok? Então, busque pessoas certas, mentores certos. O mentor não precisa ser só mentor na área de fabricação de calçados. Você que é fabricante de calçados, você pode ter um mentor na área financeira, que aí da sua região mesmo, que tem uma administração muito boa na área financeira. Pode ser um mentor seu para te ajudar aí na sua fábrica de calçados ou na sua loja de calçados. Então, independente do ramo, você pode ter vários mentores na sua área, na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, mas não deixe de ter mentores. Busque as pessoas certas, pessoas que vão te orientar e vão te levar você para um próximo nível, tá ok? Então a gente está aqui também para poder te orientar nessa questão, como fornecedor de matéria-prima, como professores, como eu já citei aqui na área de fabricação de calçados, como fornecedores na área de colagem, como fornecedores na área de fabricação de forma, de palmilha, tá certo? Conte com a gente, tá? Busque mentores certos que vão fazer você dar um passo adiante nos seus projetos, tá ok? Então, Provérbios 15, 22, planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. E eu reforço, conselheiros certos. Tá? Provérbios 19, 22. Obtenha todo conselho e instrução que puder. Obtenha todo conselho e instrução que puder. E você será sábio para o resto da sua vida. Então são provérbios aí selecionados aí para você que empreende e para você que deseja empreender também. Tá bom? Então isso foi um pouco da live de hoje. Na próxima segunda-feira eu vou dar continuidade à história, né? Aquela história que eu contei no início dessa live, eu vou desmembrar, né? Quando tudo começou lá em 1969. Então vai ser um desmembramento aí muito grande aí sobre
os detalhes, né? E no decorrer da semana também, além dessa live de segunda-feira, às 18h30, né, que eu vou fazer na semana que vem, para continuar a contar essa história, no decorrer da semana a gente vai ter mais outras lives, né, com alguns convidados aí especiais para poder contribuir com vocês aqui na área de fabricação de saltos, na fabricação de calçados, para quem pretende montar a sua loja de calçados, né? Então, é isso, pessoal. Hoje, dia 2, primeira live aí sobre da Solarte, e a gente está junto aí para poder caminhar, né, nessa jornada aí de fabricação de calçados durante esse ano, né? E como eu disse, a gente tem que andar junto, porque as coisas têm que se encaixarem, né, para a gente ter um produto melhor. E foi aí que surgiu o novo slogan da Solarte, que eu reforcei aqui, que é Solarte, componentes que se encaixam. E da mesma forma, a gente tem que andar junto, né, porque a gente é isso, ó. Imagina uma engrenagem, aqui, ó, fabricante de componentes, fabricante de formas, fabricante de palmilhas, fabricante de cabedais, clientes, lojistas, aprendizes, né, alunos, fabricantes de calçado. Então isso aqui é uma engrenagem. Imagina que isso aqui é uma engrenagem. Se falta a engrenagem, ela funciona assim, uma encaixa na outra e tudo funciona. Entendeu? Então, da mesma forma que os componentes se encaixam para ter um produto perfeito, esse mercado nosso também tem que andar encaixado para tudo funcionar, né? Nem tudo vai andar perfeito, da forma mais perfeita que a gente projeta, mas a gente busca fazer os contatos, fazer essa conexão para as coisas se encaixarem da melhor forma possível. E quando falta um detalhe aqui nesse projeto, o que acontece? Essa engrenagem, ela vai, na hora que vai passar aqui, ela está faltando um dente aqui, ela trava. Então, quando a gente consegue encaixar da melhor forma possível cada um desses componentes, que somos nós fabricantes de componentes, outro fabricante de outra parte do componente, um professor, uma forma, uma palmilha, você fabricante de calçado, um aprendiz, um lojista. Então tudo se encaixa. O lojista que passa a sua tendência ali para o fabricante de sapato, que repassa para a gente a sua necessidade, e assim a gente repassa para o nosso fabricante de matéria-prima, e tudo volta novamente se encaixando para a gente poder oferecer uma melhor solução aí para o seu trabalho, para o seu projeto. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos vocês, espero que essa live de hoje tenha contribuído aí com o seu conhecimento. Se você quer fazer contato com a Solarte, né, quer conhecer mais, quer saber mais a respeito, vai na biografia da Solarte e lá tem um contato, aí o WhatsApp da Solarte, para você entrar em contato com a nossa equipe. Mas eu vou deixar aqui, ó, o nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Só dá um print aí na tela, 629-9938-4213, e estamos aí para poder contribuir, somar os esforços juntos com você, para a gente dar um passo aí adiante nesse ano de 2023, tá bom? E desde já, quem acompanhou até aqui, muito obrigado, e desejo a todos vocês um feliz ano novo, um 2023 repleto de realizações, que Deus derrame sobre a vida de vocês muitas bênçãos, saúde, paz, sabedoria para todos vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, professor Paulo? Obrigado, professor. Eu vou entrar em contato com o senhor, viu, para a gente marcar a live aqui, para a gente dar continuidade, o senhor colocar a sua palavra aqui para contribuir com o pessoal, tá? E todos que participaram aqui, muito obrigado mesmo, de coração. Estamos juntos, tá? Um abraço, fique com Deus.